tarde a todos. Nós vamos então dar início a esse concurso para professor titular. Meu nome é Cláudio Woods. Eu fui designado agora como presidente da comissão examinadora, que é composta então por mim, pelo professor Virgílio Bastos, pelo professor Antônio Boazzi. Nós temos aqui como candidato o professor Valdinei Gouveia. O professor Valdinei fará então, agora imediatamente a apresentação da sua tese. Nós vamos encontrar início agora, são exatamente 3 horas da tarde. Então, o professor Valdinei é uma pessoa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, alunos, ex-alunos, colegas de departamento. Agradecer enormemente a banca por estar aqui, nos prestigiando, nos avaliando. É uma banca formada por 3 dos professores do mais alto nível no Brasil, pesquisadores todos nível 1A, de diferentes universidades. Temos aqui o professor Antônio Boazzi, da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, da Universidade Federal da Bahia, e o professor Cláudio Simon Woods, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, 3 nomes conhecidíssimos, e que é uma honra para mim estar diante deles, apresentando meu trabalho de tese desenvolvido nos últimos 6 meses. Meu nome, como o professor Cláudio Woods previamente mencionou, Valdinei Veloso Gouveia, sou daqui mesmo dessa instituição, Universidade Federal da Paraíba. Tenho trabalhado desde a psicologia social, onde eu fiz formação, mestrado, doutorado, e espero prosseguir. Também tenho tido uma inserção no âmbito da avaliação psicológica, colaborando com alguns colegas. O título dessa tese Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, Fundamentos, Evidências Empíricas e Perspectivas. Um trabalho que é o resultado de desenvolvimento de, no mínimo, uma década, começado na Espanha, tendo um grande incentivador, a professora Maria Roes Garcia, falecida, aqui onde dedica essa tese. A nossa tese, o nosso trabalho, ele vai ser dividido em 3 pontos principais. Primeiro, a fundamentação da teoria em si, o que antecede, quais são seus fundamentos. Depois falaremos sobre a teoria e, por fim, alguns estudos empíricos que dão conta da adequação da teoria, tanto no Brasil quanto em outros países. Em relação aos fundamentos da teoria, um dos primeiros pontos é considerar a base motivacional dos valores humanos. Motivação, aqui, tem sido entendido como um comportamento dirigido para a satisfação de necessidades, basicamente, o princípio por detrás é buscar o prazer e evitar a dor. Inicialmente, as pesquisas sobre motivação têm estado focadas em aspectos mais biológicos, tratando em termos de instinto, drive, impulso ou escassez. Essa é a perspectiva que tivemos inicial da motivação. Posteriormente, nós tivemos a inclusão, as contribuições relevantes da perspectiva humanista cognitivista, onde não excluía a possibilidade de estudar motivações de animais, mas o grande salto foi considerar as motivações próprias de seres humanos, o que favoreceu introduzir o conceito de valores já como Abraham Maslow, mas não somente, tivemos outros pesquisadores. Nós temos, de fato, diversas teorias sobre motivação, algumas vezes denominadas de necessidade, e há uma confusão desses termos. Basicamente, essas diversas teorias, elas têm sido derivadas em razão do foco, e o foco aqui é o conteúdo. A partir do conteúdo das motivações, surgiram as tipologias que previamente vimos, uma delas a de Maslow, Aldorf, outra Herzberg, uma e MacLellan a outra.
Vocês vejam que são conjuntos de necessidades que variam de duas, a de Herzberg, por exemplo, motivadora e higiênica, a 5 do Maslow, autorrealização, estima social, segurança e fisiológica. Daí vocês têm também com 3 motivações: Alder, crescimento, relacionamento e existência, e Macmillan, realização, poder e afiliação. É central nesse conjunto de teorias a abordagem maslowniana. Ela propõe 5 necessidades e, de fato, vocês puderam ver que há uma correspondência entre essas 5 necessidades maslownianas e todas as demais. Ela permite incorporar todas as demais necessidades. Obviamente, não se admite aqui o princípio ou a hipótese maslowniana de hierarquia das necessidades. Somente surge a necessidade como uma previamente anterior que for satisfeita. Não, mas o conjunto, a tipologia de necessidades é o que tomamos em conta. Tratamos também como fundamentos da teoria princípios de evolução, tanto em aspectos individuais como sociais. O processo evolutivo, de fato, ele é fundamental para compreender as necessidades. Obviamente, recebe enfoques variados, quer ressaltando aspectos muito mais biológicos do indivíduo ou aspectos muito mais sociais que têm a ver com a sociedade em si, o conjunto de corpo social. A psicologia evolucionista, sabemos todos que tem dado contribuições relevantes para a explicação de diversos construtos psicológicos, a exemplo de traços de personalidade, agressão, relações interpessoais. Basicamente, tenta-se compreender o processo evolutivo como fundamentado na reprodução ou na adaptação do indivíduo ao ambiente. Particularmente, nós temos um estudo que revela que indivíduos escolhem os seus parceiros ideais com base em traços evolutivos. Por exemplo, a mulher escolheria homens com recursos financeiros, enquanto os homens escolheriam as mulheres mais propícias à procriação, à reprodução. Necessidades, valores e evolução estão de fato relacionadas. Necessidades e valores. A concepção de valores como construtos relacionados com as necessidades não é algo que é recente, que aconteceu nos últimos anos, senão que é algo que data da década de 50, com Clyde Bruckmann, depois com Talcott Parsons, ainda nas 50 e na mesma obra, em direção à teoria da ação, e depois, mais fortemente, com Maslow. A evolução social implica a concepção da incorporação de valores novos. Suscita também o debate sobre valores negativos, contra-valores, crise de valores. De fato, nós entendemos que os valores evoluíram através dos séculos, sendo relativamente estáveis hoje, sobretudo quando se consideram períodos curtos. Por isso é que nós encontramos bastante similaridade intercultural em termos dos valores humanos. Também mencionamos como fundamentos para tentar entender a teoria, tentar deixá-la mais clara, mais sustentável, seus correlatos neurológicos. Basicamente, a neurociência cognitiva é um campo que tem emergido com muita força nos anos recentes, embora no século XIX já podemos encontrar evidências, onde se procuram buscar as bases neuronais de cognições e comportamentos sociais apresentados pelas pessoas, considerando diversos recursos, como o PET, SPECT e o fMRI, a mais famosa ressonância magnética funcional, que tem dado evidências de estimulação cerebral e respostas imediatas atreladas a construtos sociais. As pesquisas recentes têm mostrado que existe uma relação entre regiões neuronais e a importância que se atribui a determinados valores. Nós temos um exemplo, muito recente por sinal, de Broch e seus colaboradores, em que constataram que indivíduos com pontuações altas em alto interesse sacrificam menos dinheiro para a doação de caridade e apresentaram maior ativação do esteato ventral, quando receberam recompensa. Isso é evidenciado na seguinte imagem. Essa é a região que foi mais estimulada em condição de ter que dar caridade. O indivíduo
tendo uma pontuação alta em alto interesse. E aqui está uma regressão simples entre a ativação cerebral e a pontuação em alto interesse. Influência genética nos valores. É outro aspecto. Previamente nós falamos sobre influências mais neurobiológicas, neurológicas. Estamos nesse momento desenvolvendo pesquisas sobre isso, ou começando pesquisas, como também sobre a influência genética nos valores. Concretamente, a diferenciação do ambiente em que as pessoas se desenvolvem, ela pode explicar alguma variação das diferenças entre atitudes e valores apresentados pelas pessoas. As pesquisas, não obstante, nesse campo concreto de atitudes e valores, está bem no começo. Nós temos que Yamagata e seus colaboradores, em 2006, estudaram 5 grandes fatores de personalidade, relacionando-os com aspectos genéticos, e observaram que estes 5 grandes fatores têm sim um componente genético. Mas, como se pode ver, não estamos falando de valores ainda, senão sobre traços de personalidade que têm alguma relação com valores. Entretanto, mais recentemente, Nafro e Spinar, agora em 2011, final de 2011, encontraram uma correlação entre a dimensão conservação versus abertura e mudança forte entre gêmeos monozigóticos, maior do que aquela observada entre gêmeos dizigóticos. Uma correlação média, no primeiro caso, de 0,37, no segundo caso, de 0,07, correlações que foram estatisticamente significativas. E, em termos de contribuição, 34% dessa variação entre os gêmeos pode ser explicada a fatores genéticos. Uma coisa ainda mais favorável se observou em relação à média de autotranscendência versus autopromoção, em que entre gêmeos monozigóticos foi de 52 e gêmeos dizigóticos foi de 0,16, explicando quase 50% da variabilidade. O que parece evidente que, de fato, embora não seja a totalidade da explicação, a genética influencia bastante no aspecto dos valores. Nós também mencionamos acerca do universalismo versus relativismo dos valores. Basicamente, nós assumimos, e agradeço alguns insights ao meu professor de ciência política aqui presente, o professor Vinícius, nessa temática concreta. A vida não tem um fim último, como propõe a perspectiva judaico-cristã, senão que é cíclica. E isso já dizia o historiador Políbio, também já tratava o cientista político Maquiavel. Os eventos eles tendem a se repetir, procurando assegurar a harmonia social. Os valores, provavelmente, são os mesmos nos últimos séculos, variando a intensidade de cultura para cultura, de contexto para contexto. O pensamento, pensamos que tem uma estrutura universal, embora possa abarcar conteúdos variáveis. É uma concepção filosófica, é uma concepção kantiana, e agradeço esse insight ao Tiago Aquino, aqui presente também, um ex-aluno e grande colaborador, que os tipos universais do Schwartz e as dimensões de orientação cultural do Hofstede assim evidenciam. De fato, podem variar os conteúdos, mas não a estrutura dos valores. Isso parece encontrar correspondência na literatura. Acerca dos fundamentos do funcionalismo, já que estamos tratando de uma teoria funcionalista dos valores. No aspecto psicológico, ela implica que princípios recorrentes de adaptação voluntária do indivíduo são evidentes. Portanto, alguns valores, eles são, por natureza, de ajuste social. Eles têm um papel de ajuste social, como aqueles normativos que nós já nos dependeremos em tais valores. Porém, todos os valores cumprem, em alguma medida, uma função de ajuste. E já veremos também sobre esse aspecto. Rockich foi provavelmente o primeiro a sistematizar a ideia de funções valorativas. Ele tratou amplamente de 6 funções, sem derivar qualquer consequência desta sua argumentação. Os valores seriam padrões ou critérios de orientação, funcionam como um plano geral para a resolução de conflito e tomar decisão, são princípios motivacionais, têm o papel de serem adaptativos, são usados como recurso em defesa do ego
e servem para buscar o conhecimento ou a autorrealização. No entanto, mais uma vez eu digo, Rockist tratou em termos muito amplos das funções, sem qualquer derivação. Em termos de sociologia e antropologia, também vemos um estudo ou perspectivas funcionalistas. Basicamente, as perspectivas se centram no consenso e no equilíbrio dinâmico que se observa na sociedade. Portanto, princípios guias diversos podem existir em contextos diferentes, assegurando a coesão e a estabilidade da sociedade, porém isso não impede as mudanças sociais. Elas existem, mas existem dentro de um contexto de harmonia. Alguém pode imaginar, poxa, essa sociedade ela caminha para a extinção. Estou me enganando. É provável que ela se refaça como tantas outras culturas se refizeram. E não se excluem alguns valores que são fundamentais, como, por exemplo, a religiosidade na cultura israelense. É um traço daquela cultura. Falemos então um pouco da teoria funcionalista dos valores, que é o foco principal desta tese. Inicialmente, nós admitimos alguns pressupostos, no sentido que estabeleciam irrelacados. São suposições não prováveis, representam o núcleo rígido da teoria. Um desses supostos é acerca da natureza humana. Nós pensamos que o homem é um ser essencialmente benévolo. Portanto, apenas valores positivos podem existir. Valores com significados, em princípio negativos, como poderiam ser poder, têm por essência um aspecto positivo, no sentido de integrar-se ao sistema total de valores e fazer com que o indivíduo se adeque à sociedade e permita que ela evolua. Um outro princípio que nós admitimos é o de princípios guias individuais. Fala-se geralmente em valores culturais. Nós não pensamos que os valores sejam culturais, são de indivíduos em si. As culturas incorporam os valores dos indivíduos que foram úteis para a sobrevivência do próprio grupo, o que os torna desejáveis naquela cultura. Portanto, os valores são padrões gerais de orientação, não se limitando ao contexto imediato. Um outro princípio é a base motivacional. Definimos que os valores representam cognitivamente as necessidades humanas, embora não haja uma correspondência de um para um entre valores e necessidades, e os valores vão mais além do que as necessidades por não serem estes saciáveis. Finalmente, o caráter terminal. É conhecida a tipologia do Rockist de valores instrumentais e terminais, herdada ou seguida pelo Schwartz. Nós não pensamos que existam valores terminais ou instrumentais, senão unicamente terminais. Os valores, eles evidenciam um fim em si, são orientação geral que transcende ao contexto específico. Portanto, compreendem metas superiores, que vão além daquelas imediatamente biológicas, como previamente mencionei. Esse é o modelo resumido, um retrato do modelo. Existem valores enquanto padrão guia de comportamentos, que está na parte superior, e existem valores enquanto expressão de necessidades. A combinação dessas duas dimensões funcionais dos valores, por exemplo, a dimensão padrão de comportamentos, orientação, tem três padrões: pessoais, centrais e sociais. Representação de necessidades ou expressão de necessidade tem dois padrões: idealistas ou humanitários, materialistas ou pragmáticos. A combinação desse alinhamento 3x2 permite gerar 6 caselas, assim expressa em termos das subfunções valorativas: experimentação, suprapessoal e interativa, normativa, existência e realização. Cada uma dessas funções pode ser operacionalizada por valores ou marcadores específicos. Apresentamos aqui 18 marcadores. Poderiam ser outros? Sim, poderiam. Nós mencionamos previamente que o universal, que se espera que seja universal, é a estrutura dos valores, não o conteúdo em si, que eles podem, inclusive, serem variáveis. Bom, nós temos 4 hipóteses principais nessa teoria. A primeira é de conteúdo, que eu acabo de mencionar. Existem 6 subfunções valorativas, aqui estão experimentação, realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa, que são resultado da combinação entre o tipo motivador e o tipo de orientação, e são operacionalizadas por 3 valores específicos cada um.
Só para ressaltar, para que fique mais evidente: experimentação, realização e existência, suprapessoal, interativa e normativa. Portanto, a hipótese de conteúdo pressupõe 6 subfunções que podem ser representadas por 18 valores específicos cada um. Existe também uma hipótese de estrutura, que previamente vocês já estão familiarizados com essa apresentação, um delineamento 3x2, 3 tipos de orientação: pessoal, central e social, 2 tipos de motivador, idealista e materialista. E apresenta nessa configuração: do lado esquerdo estarão os valores pessoais, do lado direito os sociais, entre eles incompatíveis com eles os centrais, em uma região os idealistas, em outra região os materialistas. Existe também a hipótese de congruência. Essa é uma novidade importante, penso, da teoria, que ela diferencia o que é congruência e o que é compatibilidade. Então, nós definimos diferentes níveis de congruência. Um nível de congruência baixo. O que significa isso? É subfunções que retratam tipos de orientações e motivadores diferentes revelam baixa congruência, especificamente os pares de valores interativa e realização e normativa e experimentação. Interativa, realização, normativa e experimentação. Estão em lados contrários. Elegemos a figura de um hexágono por permitirmos avaliar esse grau de proximidade das subfunções. Temos um outro nível que se chama moderado, um nível moderado de congruência. Os pares normativa e realização, interativa e experimentação expressam congruência moderada no sentido de que representam o mesmo motivador, embora tipos de orientação diferentes. E aqui nós vemos interativa e experimentação, realização normativa. O tipo de motivador aqui é materialista, pragmático, o tipo de motivador aqui é idealista, humanitário. Agora, enquanto aqui é social, aqui é pessoal. Por fim, nós temos um nível de congruência alto. O que significa? Valores que compartilham o mesmo tipo de orientação, pois não o mesmo tipo motivador, representando, no caso, os valores ou as subfunções, experimentação e realização, que são pessoais, que são valores pessoais, interativa e normativa, que são valores sociais. Por fim, nós temos a hipótese de compatibilidade. O que ela evidencia? Compatibilidade indica um critério externo, ou o que corresponde ao padrão de correlação que se estabelece entre os valores e variáveis, quer sejam antecedentes, quer sejam consequentes. Portanto, a compatibilidade refere-se a uma medida, a um indicador de validade discriminante ou capacidade preditiva das funções valorativas. Neste ponto é importante saber o seguinte: compatibilidade e congruência são dois construtos diferentes. São dois elementos diferentes da teoria. Por um lado, a congruência tem a ver com a consistência interna dos padrões valorativos, a compatibilidade tem a ver com a relação dos valores com variáveis externas. Não obstante, não são conceitos desconexos. O grau de congruência provavelmente facilita a predição do padrão de correlação das subfunções valorativas com validade com variáveis externas, embora jamais o determinará. Vamos entrar então nos estudos empíricos que permitem avaliar a equação dessa teoria. Foram realizados, dividimos em 5 estudos empíricos. Então, o primeiro estudo empírico ele foi realizado com 50.209 pessoas de todo o Brasil. 236 pessoas nós não conseguimos identificar a região, as demais foram identificadas. As idades variaram de 8 a 90 anos, uma média de 28, a maioria mulheres e também estudantes universitários. Todos responderam ao questionário de valores básicos. Ele é composto por 18 itens ou valores específicos. Um exemplo é a obediência, cumprir seus deveres e obrigação dia a dia, respeitar seus pais, os superiores e os mais velhos. Prazer, desfrutar da vida, satisfazer todos os seus desejos. Os itens ou os valores são respondidos numa escala de 7 pontos, que varia de 1 totalmente não importante a 7 extremamente importante. A título de exemplo, eu trouxe aqui um questionário para que vocês vejam o quão simples ele é. Muito fácil de ser respondido, como muito 10 minutos, como muito. A primeira hipótese a ser testada é a hipótese de conteúdo. Como nós dissemos previamente, o modelo é hexafatorial. O que significa isso? Supõe-se 6 fatores ou 6 subfunções valorativas. Nós poderíamos tê-lo testado sem mais, mas nós preferimos testar modelos rivais.
Por um lado, um modelo unifatorial admitindo que os valores têm um componente de desejabilidade social que determina a matriz de variância e covariância. Um outro bifatorial admitindo os valores separados em materialistas e humanitários, reproduzindo o modelo de Englert. Um outro trifatorial, dizendo que os valores podem ser individualistas, coletivistas ou mistos, reproduzindo o modelo do Schwartz. E, finalmente, um pentafatorial em que colapsamos, reunimos os valores das subfunções suprapessoal e existência. Testando todos os fatores, tomando como referência GFI, a GFI, CFI, RNCIA, CDI e a diferença do pi quadrado em relação aos graus de liberdade, percebemos que o hexafatorial é o melhor. Alguém vai dizer, professor, prestar atenção, é muito parecido com um pentafatorial. Vocês têm razão, é muito parecido, porém a prova está aqui. O hexafatorial é mais adequado do que o pentafatorial, portanto, corrobora a teoria em uma amostra de mais de 50 mil pessoas de todo o Brasil e de diferentes localidades, diferentes grupos. Falamos também sobre a hipótese de estrutura. O que ela previa? Previa que, por um lado, estariam os valores sociais, afetividade, apoio, convivência, obediência, religiosidade e tradição. No lado oposto, os valores pessoais, sexualidade, prazer, emoção, êxito, poder e prestígio. No centro, e compatíveis com eles, os valores centrais. De um lado estariam os valores humanitários ou idealistas, e aqui estão todos reunidos, e do outro lado estariam aqueles mais pragmáticos, mais materialistas. Portanto, isso foi corroborado. Nós utilizamos um indicador de adequação, ajuste do modelo, que foi o Philip Tucker, que precisa ser 0,90 e aqui deu 94,95. Ok? Bom, temos aqui um segundo estudo, que testamos mais uma vez o conteúdo e a estrutura dos valores humanos, agora em 20 países. Então foram 6.397 pessoas, incluíram Alemanha, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Canadá, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Honduras, Inglaterra, Israel, Macedônia, México, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Portugal e Taiwan. Portanto, uma amostra que está representando os 5 continentes, a média de idade de 25 anos, a maioria do sexo masculino, feminino, desculpem, todos responderam o QVD, que eu já previamente o descrevi. A hipótese de conteúdo, mais uma vez, nós vemos aqui os indicadores do modelo hexafatorial são superiores a todos os demais, porém próximos daquele pentafatorial. Não obstante, sim que há uma diferença, aqui está. A diferença entre o hexafatorial e o pentafatorial é estatisticamente significativa, o que mostra que o modelo também funciona em termos da hipótese de conteúdo em 20 países. Nós temos aqui hipótese de estrutura. Pensamos, de um lado estariam os valores sociais, do lado contrário os valores pessoais, no centro os valores centrais. De um lado os valores humanitários ou idealistas, de outro lado os valores materialistas. Esse modelo surge quase exatamente em 20 países. Exceção são tradição e afetividade. A afetividade que saiu mais próximo a valores centrais e a tradição que deveria sair aqui. São 2 em 18. Menos do que tem sido admitido como problemático. Então, acima de 80% de convergência, de congruência, se admite o modelo como sendo adequado. Na verdade, tem sido admitido na literatura acima de 70%. Nós nos aproximamos de 90%. Portanto, essas flutuações elas podem existir, mas não comprometem o modelo. Nós fizemos um terceiro estudo, em que nós testamos a hipótese de congruência no Brasil. No caso, nós utilizamos parte da amostra do estudo 1. Especificamente, nós pegamos os indivíduos de 12 a 64 anos, o que totaliza 47.930 pessoas. A maioria feminina, mas quase uma amostra equilibrada em termos de sexo, e nós procuramos diferenciá-los em 3 grupos. Um grupo que chamamos de adolescente, dos 12 aos 18 anos, outro grupo de adultos jovens, dos 19 a 34, e finalmente adulto maduro, dos 35 a 65. Essa tipologia ela é ericksoniana, portanto, ela tem uma fundamentação por trás. E nós avaliamos a primeira coisa, como é que a gente vê congruência? Grau de correlação entre as diversas funções ou subfunções. Especificamente, se olharmos essa matriz, vemos que não tem uma única correlação negativa. Portanto, os valores eles não apresentam necessariamente conflito entre eles. Existem graus de congruência, tá certo? E nós já dissemos, existem 3 graus de congruência. Por exemplo,
Congruência baixa, normativa, experimentação, interativa e realização, o R médio é de 0,13. Congruência moderada, interativa, experimentação, normativa e realização, o R médio é de 0,20. E congruência alta, realização, experimentação, normativa e interativa, o R médio é de 0,40. Como vocês veem, 13, 20 e 40. Diferenças estatisticamente significativas. O que comprova que sim, é adequado pensar em termos de uma hipótese de congruência. Tá certo? Previam-se correlações positivas e mais fortes segundo as pessoas fossem mais maduras. Essa é uma coisa que nós estamos trabalhando. Nós imaginamos que quando as crianças pequenas, os valores delas são muito agregados porque elas não conseguem diferenciá-los. Segundo elas se façam mais velhas, esses valores começam a se espaçar e segundo aumente mais ainda a idade, eles voltam a se integrar. A integração na maioridade não se deve a não conseguir diferenciá-los, mas conseguir integrá-los. É um outro processo. Então nós comparamos o que acontece, a correlação média na adolescência é 0,29, adulto jovem é 0,30 e adulto maduro é 0,34. Essas correlações são estatisticamente diferentes. Alguém pode dizer, puxa, mas são tão parecidos? Tenham em conta que são quase 50 mil pessoas que estão sendo comparadas aqui. Portanto, a maior congruência se observa com pessoas acima dos 35 anos de idade, coerente com o que estabelece a teoria. Os resultados são também consistentes, nós diferenciamos em 3 grupos. Comparamos congruência baixa, moderada e alta nos adolescentes. Baixa 0,9, moderada 14 e alta 38. Em adultos jovens, baixa 11, moderada 19 e alta 39. E adultos maduros, 20, 28 e 46% respectivamente. Em todos os contextos, corroboramos a hipótese. Bom, nós pensamos no estudo 4. Hipótese de congruência e compatibilidade no Brasil, tratando de uma outra amostra, uma amostra independente, dessa feita com 3 coletas, uma em Vitória com 175 pessoas, outra em Parnaíba com 204 e outra que fizemos na internet com 669 pessoas. A idade variou de 15 a 69 anos, 25 anos a média de idade e a maioria, e aqui sim a maioria do sexo feminino. Em termos de instrumentos, eles responderam o QDD, que vocês já conhecem, e também medidas de crença na justiça. Crença geral no mundo justo, crença pessoal no mundo justo, centralidade na justiça e sensibilidade à justiça desde a perspectiva do beneficiário. São 3 medidas que se supõem unifatoriais e, de fato, são adequadas. Temos trabalhado em outros estudos e mostrado que são unifatoriais. E aqui, pessoal, nós estamos vendo aquela mesma matriz que antes vocês viram. Bom, é uma matriz com os dados diferentes, mas é o mesmo sentido de matriz, nenhuma correlação negativa, tá certo? E aqui nós vemos a comparação de congruência. Congruência baixa, o R médio é de 14. Congruência moderada, o R médio é de 25. E congruência alta, o R médio é de 46, 0,46. E, mais uma vez, corrobora a hipótese de congruência em uma outra amostra independente daquela inicial. E em termos de compatibilidade, aqui tem uma coisa interessante. Os valores normativos, segundo o que se tem esperado, a correlação é forte com crença, ou mais forte com crença no mundo justo. E aqui vocês percebem, o negativo aqui se deve à escala invertida de crença no mundo justo. Mas é esperado que quanto mais normativo, mais acredita no mundo justo. E aqui, pessoal, tem uma coisa interessante. Lembrem-se que eu disse, olha, os valores de experimentação e realização são de máxima congruência. E as subfunções interativa e normativa são de máxima congruência. Mencionei que existia um pressuposto da teoria que dizia basicamente o seguinte: quando as correlações entre as funções são de máxima congruência, é provável que elas tenham padrões de correlações muito parecidos. 0102, 0701, 0713, 1313, 1924, 1716. Portanto, parece ir na direção que estabelece a teoria, e aqui resumimos. Crença na justiça. As crenças estão mais fortemente correlacionadas com valores sociais, especificamente crença no mundo justo, como previsto, mas associado com valores normativos. Por outro lado, as correlações próximas, mas não necessariamente idênticas, são observadas para funções valorativas que apresentam máxima congruência, como aquelas que eu acabei de mencionar. Nós fizemos ainda um 5º e último estudo, onde tratamos congruência e compatibilidade em valores em outros países. Concretamente, tivemos uma amostra de 1.724 pessoas de 5 países que foram obtidos do estudo 2: Argentina, Colômbia, Honduras, México e Peru. Idade média de 23 anos, variando de 15 a 78, o sexo masculino é a maioria.
responderam QVD e aquelas 4 medidas de crenças na justiça que previamente eu mencionei para vocês. Vamos ao resultado, que provavelmente é o que mais importa. Bom, temos uma única correlação aqui negativa, mas muito baixa, menos 0,03. Todas as demais são positivas, revelando que os valores em si são congruentes, que o ser humano é provavelmente benévolo e por isso todos os valores são positivos. Nós temos os 3 níveis teorizados de congruência: baixa, o coeficiente médio de correlação é 0,9, moderada 0,22 e alta 0,40. Como vocês veem, varia o grau de congruência admitido. São graus estatisticamente diferentes, portanto, corrobora a hipótese de congruência. Quanto à hipótese de compatibilidade, nós temos resultados que são muito similares àqueles observados no Brasil. Nós temos que a maior correlação observada com os valores normativos, da subfunção normativa, 0,22 é o padrão de correlação. Obviamente, com a quantidade de sujeito que nós temos, é uma correlação substancial, e que aquelas subfunções com máxima congruência apresentam correlações parecidas, porém não idênticas. Não há uma determinismo, elas são diferentes, mas espera-se um padrão de correlação muito parecido. Da mesma forma, nós observamos para os valores sociais, das subfunções sociais de máxima congruência, que são imperativa e normativa. 10 e 0,9, 24, 25, 15 e 17. Portanto, crença na justiça estão mais fortemente correlacionadas com valores sociais, repetindo resultados. Crença no uso justo estão fortemente relacionados com valores normativos, e explica um pouco de por que a crença no uso justo é muito forte em países da América Latina, onde os valores normativos são, em geral, pontuados altos, sobretudo na população geral. Correlações próximas, mas não necessariamente idênticas, foram observadas subfunções de máxima congruência, mais uma vez, experimentação, realização interativa, normativa. Bom, vamos chegando aqui às nossas discussões. O primeiro aspecto que há que considerar é que algumas limitações são possíveis de serem mencionadas nesse estudo. As amostras foram de conveniência, os delineamentos foram evidentemente correlacionais. Então, os achados eles devem ser pensados em termos de concomitância, não são de determinação de causa e efeito, e há alguma restrição na generalização. Não obstante, eu lembro o seguinte: apesar de toda essa diversidade, não foi uma única pessoa coletar todos os dados, mas múltiplos colaboradores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, os resultados são consistentes com a teoria. Isso anima a pensar que a teoria, sim, parece ser adequada. Nós utilizamos somente medidas de autorrelato, esse é um problema, tá certo? Que apresentam, em geral, baixos índices de consistência interna, sobretudo se nós considerarmos o construto valor, que tem pouca variabilidade. E a nossa medida, que são poucos itens, 3 itens por cada uma das subfunções. Então, os achados principais. Hipótese de conteúdo é coerente pensar nas 6 subfunções valorativas como operacionalizada pelo QVB. Este modelo é teórica e empiricamente mais adequado, como tivemos oportunidade de demonstrar. Descarta, portanto, a determinação da desejabilidade social, descarta a dicotomia de valores materialistas e pós-materialistas, descarta também dividir os valores em pessoais, sociais, em individualistas, coletivistas e mistos, assim como diz que, olha, embora possa ser possível reunir os valores suprapessoais e de existência, o modelo hexafatorial é mais adequado, tanto no Brasil quanto em outro país. Tem em conta que, considerando todas as amostras, chegamos a aproximadamente 60 mil pessoas, então parece algo interessante para suportar uma teoria. Temos a hipótese de estrutura, organizar os valores segundo 2 dimensões funcionais que nós mencionamos, que são os eixos, tipo de orientação e tipo motivador, parece apropriado, permitindo representá-los em termos de um espaço bidimensional. Falamos previamente que é possível que a estrutura dos valores seja universais, embora os conteúdos possam variar um pouco de cultura para cultura. Também os valores pessoais e sociais estão localizados em lados opostos, entre eles estão os valores centrais, de um lado estão os valores materialistas, pragmáticos, de outro lado estão aqueles idealistas mais humanitários. A hipótese de congruência, como eu disse, é uma novidade que diferencia muito essa teoria daquela que propõe Schwartz. Porém, com a teoria é possível identificar níveis de congruência baixa, moderada e alta, no Brasil e em outros países.
Também, em termos de compatibilidade, elegemos um construto que tem sido fundamental na psicologia social, derivado dos estudos do Lerner, crença no mundo justo. E fizemos ver que os valores podem ser utilizados para explicar a crença no mundo justo e que também é possível predizer o padrão de correlação que os valores vão obter como indicadores de crença na justiça, tomando como referência a teoria funcionalista dos valores humanos básicos. À guisa de conclusão, o estado da arte e produtos. Eu quero lembrar a vocês que já foram realizadas, até o dia de hoje, 18 dissertações de mestrado e 11 teses de doutorado no Brasil, cujo enfoque foi a teoria funcionalista dos valores humanos. Bom, isso foi na Universidade de Pernambuco, na Universidade de Brasília, na Universidade do Pará e também outras universidades, e sobretudo na Universidade da Paraíba. E também dissertações de mestrado e tese de doutorado em países como Espanha, Portugal, Inglaterra e Nova Zelândia. O que para nós é uma satisfação ver que o nosso trabalho está indo mais além do oceano. Então isso é muito animador. Atualmente, pessoas que mantêm contato conosco informam teses de doutorado sendo realizadas na Bolívia, em Portugal e na Espanha. Então nós temos no mínimo 5 teses. Algumas pessoas dizendo, vamos começar a tese, então eu acho que vamos ter mais dados. Programa de pesquisa, o que está sendo desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa? Medidas de valores, nós acabamos de construir uma medida trabalhando com parcelas de itens, onde nós procuraremos utilizar em contextos mais clínicos ou relacionais escolares. Estamos trabalhando nesse momento uma medida de valores com associação implícita, tanto no computador como no lápis em papel. Estamos trabalhando com o desenvolvimento de valores das duas perspectivas: desenvolvimento com estudos transversais, uma dissertação de mestrado que acaba de ser defendida por 35 mil pessoas, em que nós mostramos que, de fato, a hipótese de rigidez não se sustenta, os valores seguem mudando, alguns valores, não todos, mas alguns seguem mudando, e que estão sendo desenvolvidas também pesquisas longitudinais, uma específica, parte do meu projeto de produtividade em pesquisa, que começa esse ano, acaba de ser renovado. Aspectos genéticos e neurológicos. Estão sendo desenvolvidos estudos sobre a influência de fatores genéticos nos valores. Especificamente, estamos comparando gêmeos monodizigóticos e uma terceira pessoa do convívio, comparando valores, honra e traço de personalidade. Esperamos que o traço de personalidade tenha mais um conteúdo genético, intermediário os valores e, por fim, a honra tenha menos conteúdo genético. E em termos neurológicos, acabaram de voltar de São Paulo, da Mackenzie, 2 meninas do grupo que foram fazer o curso de estimulação transcraniana, onde estamos tentando relacionar valores com estimulação de determinadas partes do cérebro. Também, na universidade, especificamente no Labidon, do Rio de Janeiro, o professor Jorge Moll, conhecidíssimo neurocientista brasileiro, está desenvolvendo pesquisas utilizando a nossa teoria funcionalista dos valores humanos, que muito nos alegra. Na aprovação de modelos rivais, nós pretendemos testar a nossa teoria e esperamos mostrar que nossa teoria ela não só explica os nossos dados, sino dados de outros pesquisadores. E, de fato, nós já fizemos um estudo apresentado na CIP de 2003, se não me equivoco, por aí foi, já faz alguns anos, com os dados do Rakish. E já temos ensaios, temos mais de 40 amostras do Schwartz, seguidos por pesquisadores de diversas partes do mundo. Nós temos um último desafio em termos de pesquisa, que é entender a variação intra e intercultural dos valores. Para isso, nós estamos comparando valores de prostitutas, presidiários, juízes da Paraíba, padres também, tentando mostrar o seguinte: diferentes grupos que assumem diferentes papéis podem ter valores idênticos porque estão na mesma cultura e é preciso que aquele conjunto de valores impere para que seja funcional, para que haja uma harmonia social. Mas estamos comparando também o mesmo grupo que é de médicos, com 14.405 médicos, e de estudantes de psicologia, com 5.175 estudantes, de diferentes partes do Brasil, para mostrar que seus valores vão ser diferentes, embora pertençam à mesma categoria, porque em cada cultura é provável que sejam demandados valores específicos. Legal. Tecnologia é isso mesmo. Muito obrigado. Eu tenho só que dizer o seguinte: bom, estamos aqui dentro do tempo, 50 minutos.
agradecer enormemente a todos e dizer que a teoria ela é um desafio. Eu não estou só nesse desafio, eu mencionei 2 pessoas que interessaram, mas aqui tem muitos outros. Para não ser injusto, eu prefiro não mencioná-los, porque todos eles eu os tenho com muito carinho. Tenho a honra de estar aqui com os meus ex-colegianos de mestrado, doutorado, os meus orientandos, e também o meu professor, um professor que eu prezo muito. Essa teoria ela começa a ter algum impacto no cenário internacional. Por exemplo, atualmente estão sendo coletados dados na Turquia, em Moçambique, Angola, mais uma vez em Portugal, com o professor Jorge Jesuína. Estamos coletando dados com colegas de 4 países, incluindo os Estados Unidos, a Diana mostra de lá. E é um desafio para a gente ampliar essa rede de colaboradores e oferecer ao pessoal a nossa contribuição nesse tema de universidade. Pois, muitíssimo obrigado a todos, me ponho à disposição da banca para a missão.